Ok, meus irmãos, muito boa noite, feliz ano novo a todos. Aqui na Rede Amigo Espírita, Canal 5, estamos começando no dia 6 de janeiro de 2016, mais um Página Aberta. Obrigado pela audiência de todos e hoje nós temos um tema, como sempre, maravilhoso, descortinado por nós, por Emmanuel, uma singela dita do Cristo, que a gente precisa analisar bastante, não é isso, Mary? Com certeza. Boa noite a todos, né? Estamos aqui iniciando o primeiro programa de 2016 com muita alegria e não poderia ter presente maior do que essa mensagem que Emmanuel vai buscar, né? Um texto que está em Lucas, capítulo 13, o versículo que Emmanuel vai nos auxiliar a compreender, que é o versículo 24, não é? E Queiroz, é de uma riqueza esse texto, né, de Lucas. E para quem sempre faz, quando começa um ano, né, naquelas pulinhas de onda, né, naqueles trejeitos, naquelas promessas que faz assim mesmo, de mudança. Exatamente. Então, realmente você falou e lhe pentou bem. A senda estreita. Olha, do livro Ceifa de Luz, para começar o ano realmente tinindo no propósito de realização interior. Isso. E o texto, né, do Evangelho, ele é recheado de ensinamentos. E ensinamentos extremamente fortes, onde Jesus vai justamente nos questionar e nos mostrar o que é que nós precisamos fazer para encontrar esse reino dos céus, né? Então, é um texto onde o Cristo ele já começa trazendo reflexões, né? Ele começa trazendo uma parábola, que acho que a maioria de nós conhece, que é da figueira, não é? Ele conta essa parábola que um certo homem tinha uma figueira plantada na vinha e foi procurar nela fruto e não achou. E disse ao cuidador da vinheira que por 3 anos buscava fruto naquela vinheira e não achava. Então, se ela não estava dando fruto, seria melhor que ela fosse cortada, porque estava ocupando a terra de forma inútil. Já vem a primeira reflexão. E aí, o trabalhador diz o seguinte: deixa este ano, né? Deixa que eu escave, que eu coloque adubo, e se mesmo assim esta figueira não der fruto, aí mandarás cortar. Né? E aí a gente pode fazer até uma comparação, né? Quanto a espiritualidade nos vai dando oportunidade para que a gente possa dar frutos, né? E muitas vezes nós perdemos oportunidades. Mas vamos lá, e o Cristo vai trazendo isso, né? Aí se ela der fruto, ficará, e se não, mandarás cortar. Depois dessa parábola que Jesus está contando, né, aos discípulos, porque Jesus caminhava e aproveitava as oportunidades para ensinar. Então ele vai passando na frente de uma sinagoga e nesse momento aparece uma mulher que há muitos anos padecia de uma enfermidade, que ela era encurvada, torta, e ela não conseguia ficar na postura. E o Cristo chega perto dela, né, a toca e diz que ela vai ser curada. Só que nesse momento, os que estavam na sinagoga chegam para Jesus e dizem como é que ele cura no dia de sábado, né? Aí o Cristo faz uma resposta singela, mas profundamente forte. Quando ele diz assim: no sábado você não alimenta os seus animais? Como pode alguém que precisa ser curado e negar-se a cura por ser um dia de sábado? Você faz isso com os animais, imagine com o ser humano. Pois né? é. Então, quando o Cristo diz isso, eles se sentem envergonhados. E aí ele vem mostrando o que depois disso? Que muitos estamos sendo sepulcros caiados, né? A hipocrisia, né? Então,
como nós nos colocamos às vezes com um discurso contrário àquilo que pregamos ou que fazemos. Então o Cristo começou a questionar a hipocrisia, a falta de produtividade com qualidade, né? A falta de fazer o bem por justificativas outras que não se tem um sentido, né? Então ele vai, quando nós estamos nos aprisionando em coisas fúteis, depois disso, desse ensinamento da figueira, da cura no sábado, falando da hipocrisia, o Cristo vem trazer um ensinamento, trazendo a simbologia, o reino de Deus. Com o que o reino de Deus parece? E aí ele traz o grão de mostarda, né? Semelhante ao reino de Deus é o grão de mostarda, lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore, e seus ramos se aninharam aves do céu. E ele começou a dizer, e digo outra vez, que eu comparei o reino de Deus a semelhante fermento. Ele compara novamente o reino de Deus a um fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou, né? Até que fermentou, que cresceu. E Jesus sai pregando nas aldeias, né? Ensinando nos caminhos. E depois de tudo isso, ele chega justamente ao ponto que Emmanuel vai nos trazer hoje com os seus ensinamentos. Porque quando Cristo ensinou tudo isso, aí um dos discípulos perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E por quê, né? Exatamente. E Emmanuel, ele começa justamente esse trecho de Lucas, né? O capítulo 13, que a Marilode discorreu um pouquinho, até chegar no 24, isso, que é justamente a questão da porta estreita. E aí Emmanuel já começa nos indicando no seu roteiro essa perspectiva do que seja esse caminhar, né? Ele começa dizendo o seguinte: não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Não é? Então, imaginemos nós a realização espiritual do ser, a modificação na postura do agir, do pensar e do sentir, né? De um indivíduo que não começou ainda a exercer em si o seu domínio sobre a necessidade, sobre a plenitude, sobre o seu dever aqui na Terra. Hoje, lá no meu trabalho, né, tem gente que eu trabalho diretamente com o público, e o pessoal percebe muitas vezes como é difícil para eu, né, na situação que me encontro ali, dar conta e não me estressar. Lógico, eu não sou santo, tem hora que a chaleirinha, né, quer levantar a tampa e explodir. Mas aí a gente vem naquela perspectiva de respirar e fazer como o Chico disse: vamos tentar botar aquela água benta na boca para não fazer o que não deve, não dizer e dizer o que não precisa ser dito. Aí teve, curioso hoje, uma pessoa me perguntou, até um jovem, disse: meu filho, ele chegou para mim e disse: como é que você consegue manter-se tão calmo? Foi a pergunta dele. E era um jovem mais jovem do que eu, né? Aí me veio aquele estalido na hora. Conheci o Espiritismo, falei desse jeito para ele. E eu disse a ele: você não quer também conhecer? Rapaz, eu acho que eu vou atrás, eu preciso
Porque ele disse que deixou o trabalho, saiu do trabalho que estava, porque não aguentou a questão do lidar, o estresse de lidar com o público. E de fato, meus irmãos, o Espiritismo, ele é um diferencial na vida de qualquer um que enveredar pelos seus conceitos. Porque é a revivescência disso tudo que Jesus trouxe. E a gente tem que convir que não é fácil, como Emmanuel diz, realização pede trabalho e vitória exige luta. Por quê? Nós somos criaturas habituadas com determinados vícios, né? com determinados fatores de vida que a gente vem fazendo, vem repetindo por muitas e muitas existências, né? Às vezes séculos, às vezes milênios. Então nós acabamos nos tornando escravos de determinados hábitos que se tornam viciosos. E mudar essas circunstâncias em muita situação não é fácil, né? Aí a gente vê as pessoas, elas preferem enveredar justamente por caminhos ditos fáceis quando o assunto, ou desconversam, quando o assunto é realização pessoal no sentido de mudança íntima, no sentido de realização. Já há até fato, né, que há muitos anos eu li num jornal espírita um confrade falando a respeito de uma pessoa que ele tinha conhecido, espírita, e passaram-se muitos e muitos tempos, ele perdeu o contato com aquela pessoa e quando voltou a ter o contato com ela, perguntou, né, foi aquela festa, perguntou, e aí, como é que anda, sua lida espírita? A pessoa, não, eu não sou mais espírita, não. Ele se espantou, porque ele conheceu o espiritismo depois daquela pessoa, enveredou e continuou pelas vias do espiritismo. E a outra pessoa disse que tinha deixado de ser espírita. Aí ele ficou curioso, disse, mas por que você deixou de ser espírita? Né? E a pessoa disse, porque ser espírita é muito trabalhoso, né? E realmente, você olhar para dentro de si mesmo, reconhecer seus vícios, reconhecer seus defeitos e mudar requer vontade. E como a nossa vontade ela é focada para o externo, a gente não tem o costume de focar a vontade para dentro de nós, aí a gente fica nesses desculpismos, nesses achismos e empurrando literalmente com a barriga. Porque se a gente for diante do que Jesus trouxe, né, Lucas trouxe no texto, passar pela porta estreita implica no cumprimento dos próprios deveres, né? E que nós só conseguimos cumprir esses deveres mediante ao sacrifício dos nossos vícios e paixões negativas. Porque o que nos coloca na porta larga é que nós não nos preocupamos nas consequências e simplesmente queremos viver apenas aquele momento, né? Sem nos implicar do que aquele ato, aquela situação possa trazer no contexto maior, sem nos importar se aquilo eu preciso, qual o meu dever com relação àquilo. Então daí, cumprir com os nossos próprios deveres é estar sempre olhando, né? E requer esse sacrifício do homem velho para que esse homem novo, ser novo, possa nascer, implica a gente realmente sacrificar o quê? Os vícios e as paixões. Porque quando as pessoas pensam o nome sacrifício, a gente já acha que é uma vida de sofrimento. Não é isso. Mas é sacrificar, quando Cristo fala na porta estreita, é sacrificar paixões e vícios. Né, Queiroz? Exatamente. E a gente vê, né, que muitas e muitas, a gente já até falou aqui em outros programas, quantas e quantas doenças, porque
nós sempre enveredamos pelo caminho que a doutrina nos dá na lucidez do plantar e do colher, ou seja, causa e efeito, né? Tudo que a gente vai passar é uma realização de algo que eu estou num caminho plantando. Então, a lei de causa e efeito, ela sempre vai estar presente em nossas vidas, proporcionando alívio, também dores, também sofrimentos, mas sempre no propósito do nosso despertar. E o que é que a gente muitas vezes faz? A gente acaba se colocando em situações na vida que nos trazem problemáticas. E o que é que a gente muitas vezes usa também como desculpa? Não, eu estou merecendo, eu estou sofrendo porque eu mereço, porque é meu karma. Mas, gente, a espiritualidade, ela nos alerta também no seguinte: a gente está perdendo muito tempo na existência atual com doenças que não estavam programadas no nosso karma para aqui, para esse momento, para essa vivência, para essa oportunidade abençoada. Sabiam disso? Nós estamos adoecendo por negligência, não por desmerecimento, mas por não agir adequadamente da forma que deveríamos agir, de acordo com o cronograma assumido lá atrás. Queiroz, e aí a gente... Desculpa, você ia terminar? Não, pode terminar. E aí, nessa tua fala, a gente compreende o quê? Que toda vez que nós agredimos uma lei natural, com certeza vai vir uma consequência. Óbvio. Né? Então, muitas das doenças é porque nós estamos sempre agredindo essas leis. E fatores de equilíbrio, porque a agressão desses princípios norteia desequilíbrio. Né? A começar pelo que está externo, né? Quanta gente não reclama aí calor demais ou água demais, né? Tudo numa intensidade mostrando o quê? Desequilíbrio, proporcionado por quê? Pela falta da nossa atitude de zelo com relação à nossa causa planetária. Aí vem acidentes automobilísticos envolvendo pessoas alcoolizadas. Quadros clínicos ligados ao quê? Ao tabagismo, né? Ao alcoolismo, a questão das drogas, ao excesso de alimentação, né? A falta de equilíbrio no fator descanso-trabalho, por falta de responsabilidade. Ou seja, tudo coisas que poderiam ser evitadas. Evitadas e que, não estavam norteadas para o nosso desenvolvimento, para a nossa ação nessa existência. Aí a gente vai ter que perder um tempo e recursos preciosos para poder, digamos assim, voltar ao prumo, para poder ter novamente a saúde e o caminho necessário. E a espiritualidade vai ter que dar um jeito, muitas vezes até milagroso, para que a gente possa despertar. E nesse milagroso que eu digo, muitas vezes pode vir até algumas tragédias, né? A gente já tem casos na literatura espírita, inclusive de pessoas que foram literalmente arrebatadas da vida, porque se elas continuassem onde estavam, iam prejudicar muito e muito, muito mais o seu processo de desenvolvimento, a sua reencarnação, não só dele como de outros. A espiritualidade, às vezes, por misericórdia, dá um jeito daquele indivíduo desencarnar. E a gente fica se lamentando, né? A gente fica como não que entende, né? Aquilo ali fosse uma catástrofe. Se não foi algo que exatamente, ele facilitou o processo, né? Se não, isso não ocorreu, pode acontecer. Porque, Queiroz,
A própria questão da porta estreita, né, e isso é muito interessante, ela nos faz, de certa forma, nos convida. Então, esse processo que Jesus traz, essas parábolas, tanto da figueira, dizendo, ou você dá fruto, ou você não vai poder estar, né, ocupando um espaço de forma inútil, né? Só para concluir. Então, de certa forma, esse processo nos convida a transcender, sairmos desse espaço, né, de abandonar hábitos e sentimentos próprios dessa fase mais primitiva, mas poder buscar e compreender o que é importante para a nossa existência, né, Queiroz? O sentido de estarmos aqui. Exatamente. E aí, uma coisa interessante, viu? Parabenizo você, Cássio. Cássio relatou aqui, teve a coragem de relatar que faz 4 meses que está sem fumar. É uma luta, meu irmão, mas a vontade, ela abre a perspectiva de todo o universo para lhe auxiliar. Inclusive, conte com as nossas vibrações positivas e as nossas preces em seu favor. Porque o que a gente precisa é isso, Cássio, é vontade. Porque olha o que o Espírito Hamed, olha que lindo que o Espírito Hamed fala sobre a questão do vício, né? Sobre essa questão que a gente muitas vezes envereda por caminhos que não deveriam ser enveredados, prejudicando-nos. Olha que lindo. O vício pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade. Olha que Hamed diz. Olha o que é o não julgar. Sim. Né? Ele continua dizendo, porque todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, com aflição e infelicidade. Então, o que é que isso nos faz entender, Maria Lourdes? Mais ainda, a riqueza do que temos na mão. Que riqueza é essa, meus irmãos? A doutrina espírita, a terceira revelação, que nos traz a ideia clara, precisa, do guia e modelo da humanidade, Jesus, o Cristo de Deus. Porque quando Hamed diz que é um erro de cálculo, subentende que o indivíduo não encontrou um guia, ele não encontrou um roteiro certo. E Mary, nós temos essas duas coisas maravilhosas na mão. O Espiritismo pela codificação, sendo a terceira revelação, outorgada como consoladora pelo Cristo, e o guia e modelo, não naquela figura folclórica, endeusada, martirizada ou sacramentada em um altar, de uma divindade, de um ser distante, de um ser que precisa e requer reverência. Não, mas um ser próximo de nós, um ser que muito nos ama, que nos entende ao extremo e que está disposto, e nunca deixou de estar disposto de ofertar a sua luz, a sua mão, para que a gente possa verdadeiramente prosseguir, vencer, ajustar-se. Então, meus irmãos, eu repito a espiritualidade. A vontade de agir é sempre a vontade de ser feliz, da busca da felicidade. Mas nós não temos a base, digamos assim, mais perdida. Nós já temos o reencontro com a nossa realidade. Bastamos para isso alicerçar muito bem a nossa fé
veementemente no alicerce da realização interior. E tudo se concretizará. Por quê? O que a gente precisa é justamente ser esse reflexo em que o outro, quando olha para você, ele tem até uma admiração pelo que você faz, pelo que você mostra. E aí você ter a certeza e a coragem de fato, ofertar ao outro também o que te faz melhor, né? Será que não foi a espiritualidade que trouxe aquela criatura ali até mim e me inspirou a dizer, foi o espiritismo que fez isso na minha vida? Sim. E quem sabe, né, nesses dias a gente não se reencontra por aí pelas lides, ele com o livro dos espíritos, né, embaixo do braço, estudando realmente, mudando a sua vida. Então, a gente tem realmente um tesouro maravilhoso, maravilhoso, riquíssimo. E isso, né, Queiroz, que você está falando, Mano, vem justamente nos dizer, né, a questão. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem, desavisados, nos forjos dos tenebrosos enganos, quando não se desempenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida, né? Então, tudo isso que a gente falou inicialmente, das dificuldades, que muitas vezes numa busca de um bem-estar nós vamos enveredando por caminhos delicados que podem trazer consequências danosas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, como também muitas vezes buscando a porta mais larga de situações mas que nos, na nossa ilusão, né, achamos que vai valer a pena, e aí ele vai trazendo todas essas questões, né, para que a gente possa refletir. E aí, quando ele diz que seja qual for a experiência em que nós nos situamos, né, ou seja, qual é a experiência que nós estamos, ou nos caprichos pessoais, né, ou nos prazeres efêmeros, precisamos entender que ninguém recebe berço entre os homens, ou seja, ninguém está nessa reencarnação para acomodar-se na inércia. Por isso, há o caminho estreito, porque o caminho estreito vai nos despertar outras questões. No desprezo deliberado, ele continua, as leis que regem a vida. Ninguém está aqui para ficar parado, desprezando as leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola, diz Emmanuel, né, Queiroz? Por isso mesmo, a senda estreita que se refere a Jesus é a fidelidade que nos cabe manter, limpa e constante, no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Mas como é que nós podemos compreender se ainda estamos permeando alguns vícios, alguns comportamentos inadequados, repetindo alguns padrões negativos? E aí Joana nos traz um livro maravilhoso que eu recomendo, que todos nós precisamos ler, que é o livro Autodescobrimento, né? E Joana começa, eu trouxe até aqui na íntegra, que é o prefácio do livro, que é a sua nota pessoal, né? A psicografia da Joana, falando um pouco do livro, e ela começa dizendo o seguinte: a experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Então, no momento que
como Emmanuel diz aqui, aonde nós estamos, em que situação nós estamos na vivência reencarnatória? É a mesma coisa que Joana está nos dizendo aqui. A experiência do autodescobrimento é a gente compreender, analisar e identificar que lugar nós estamos. Quais, como nosso irmão falou, se ele tomou essa decisão, é porque ele fez uma análise, ele parou e viu as consequências que aquilo trazia a curto, médio e longo prazo. E o que ele poderia fazer para reverter aquilo antes de, como Emmanuel nos diz aqui, vir um arrependimento. Né? Eu posso começar agora, se eu me equivoquei, se eu fiz algo que eu posso até me arrepender agora, ainda assim é tempo, nessa experiência do autodescobrimento, de buscar novos caminhos. E mesmo que esse caminho pareça ser difícil, com certeza vai nos trazer benefícios, porque nós estamos, como diz Joana, remanescer-lhe no comportamento como heranças. Muitas vezes nós vamos trazendo comportamentos, viciações de longas e longas jornadas. E precisamos chegar num momento onde precisamos tomar uma decisão e dizer para nós mesmos, nós não podemos mais perder tempo. Precisamos nos mexer e tomar a melhor caminho, compreendendo, como diz Joana, não identificando com os próprios propósitos da finalidade superior da vida, quando convidada à liberação dos vícios e paixões perturbadoras. É não compreender ainda a finalidade. Quando nós vamos entrando no autodescobrimento, nós vamos identificando qual é a finalidade da vida, né? Qual é o objetivo disso. E aí, Joana nos diz o seguinte, Queiroz, faz-se imprescindível alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber, olha só o que Joana nos diz: insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra, desejo sincero de mudança, persistência no tentame, disposição para aceitar-se e vencer-se, capacidade para crescer emocionalmente. Eu preciso saber que eu estou insatisfeito com o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que ela diz, começar a entender essa insatisfação pelo que se é nesse momento, ou no que eu estou possuindo, né? Ou como eu me encontro. E aí vem o que o Livro dos Espíritos nos diz, o desejo sincero de mudança. E não preciso só ter desejo, eu preciso persistir no tentame, persistir nas tentativas. Porque nós podemos até querer e tentamos a primeira vez e achamos que é difícil, aí a gente desiste. Então é persistência, né? Desejo, identificação, né? O que ela primeiro coloca, identificação, desejo de mudança, persistências nas tentativas, disposição para aceitar-se. Eu preciso acolher esse ser que eu sou, embora não é o que eu queira. Eu quero mudar, mas eu primeiro preciso aceitar esse ser que eu sou. E aí buscar vencer. E com isso, nós vamos tendo a capacidade para crescer emocionalmente. Libertando, né, das algemas, das imagens errôneas a respeito da vida. E o ser vai assim assumindo a realidade no seu processo de evolução. E vencendo, superando os fatores de perturbação e destruição. Por isso que o Cristo diz que é um caminho estreito. Porque eu preciso passar sozinho, Queiroz.
não é? Exatamente. E nós nos lembramos de uma passagem, né, que o nosso querido Haroldo fala, que esse caminho é estreito, porque não passa uma multidão de uma vez, não passa todo mundo, ninguém é empurrado. Só dá um de cada vez. Eu posso ter um monte de gente me auxiliando, porque quando a gente quer ajuda, vai aparecer ajuda. Mas naquele caminhozinho só vai passar eu, um de cada vez, né? Então, Joana é fantástico nisso que ela nos diz. Quando nós saímos da ilusão, nós conseguimos nos libertar. Né, Queiroz? E outra coisa fantástica, você vê como é importante, né, essas discussões sobre essas nossas problemáticas, que como você falou, repito, e a gente ouve isso muito por aí, a doutrina espírita, ela mostra que cada um de nós somos capazes, né? Mas a gente tem que, para mudar, primeiramente, aceitar-se, entender-se. Porque Fred Menezes, ele uma vez fazendo uma palestra, ele disse algo que ecoa em meu coração até hoje. Ao invés de nós nos sentirmos mendigos da luz, nós temos que nos ver filhos dela. E por sermos filhos dela, herdeiros do universo. Não somos mendigos, somos príncipes e princesas, filhos de um rei amantíssimo, né? De um todo-poderoso que nunca nos abandona, que sempre zela por nós. E as questões psicológicas, Melry, porque o pessoal estava falando ali muito, né, no chat, eu acompanhando aqui um pouquinho, sobre a questão da dificuldade muitas vezes de deixar um vício como o fumo, né? Pessoas que estão na senda, outras que conseguiram um períodozinho, outras que deixaram, mas voltaram, né? Quer dizer, essa perseverança que Joana fala, muitas vezes ela deixa de ser alicerçada, meus irmãos, justamente por a gente não se aceitar. Justamente por a gente não se compreender, porque existem fatores psicológicos, fatores que nós agregamos à nossa vida, que muitas vezes vêm do útero, vêm da fase da infância ou até de outras vidas lá atrás, que sempre vão fomentar as nossas escolhas, as nossas atitudes. Olha que interessante aqui, né? Num trecho aqui que eu peguei da internet sobre vícios, né? A reforma íntima e autoconhecimento, do blog dedicado à educação emocional e autoconhecimento de Fábio Pires. Ele traz um dito aqui que nos faz refletir sobre esses fatores psicológicos que muitas vezes a gente não dá conta, mas que eles norteiam nossas ações, às vezes também as nossas dificuldades e as nossas escolhas, mesmo que escolhas erradas. Prestemos atenção nessa fala. Nossos hábitos preferidos se formaram e sedimentaram em nós através dos tempos. O que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada e sob domínio, provavelmente será reproduzido em outras situações. A questão do cigarro não é essa, né? Não é uma forma de você mostrar-se menos ansiosa, de você mostrar mais equilibrada em determinadas situações? Vamos prosseguir o que ele está dizendo aqui. Por exemplo, ele vai dar um exemplo que é fantástico. Se na fase infantil descobrimos que quando chorávamos, logo em seguida mamávamos, essa atitude mental poderá ser perpetuada através de um hábito inconsciente que julgamos irresistível. Irresistível. Que hábito é esse? A estratégia psíquica passa a ser: quando tem um problema, preciso comer algo para resolvê-lo. O que a princípio foi uma descoberta compensadora e benéfica, mais tarde pode ser um mecanismo desnecessário,
tornando-se um impulso neurótico e desagradável em nosso dia a dia, não é? Ou seja, são compensações que a gente busca, não são fraquezas, nós não somos fracos, nós somos seres que precisamos nos encontrar na humildade, é diferente, nem na fortaleza de acharmos superiores e nem na decadência última de nos mostrarmos ou nos sentirmos humilhados. A primeira lição do Cristo, humildade. Primeira bem-aventurança de Jesus, humildade. Bem-aventurados pobres de espíritos. Então, quando a gente se sente humilde, a gente não vê ninguém acima nem ninguém abaixo da gente, mas a gente se iguala num patamar de possibilidades. E aí a gente vai se autodescobrindo, e muitas vezes esse autodescobrir faz-se necessário um auxílio externo, faz necessário uma terapia, faz necessário uma busca, né, de um profissional, ou às vezes de um amigo, ou de um diálogo, ou de um discurso, ou de um livro, ou de um momento como esse de reflexão, para que a gente possa de fato nos entender e aí pegar essa vontade que é direcionada a princípio de forma errada, por um hábito que não vai servir mais aquele propósito inicial, mas pode trazer uma sequela grave de saúde para essa e para outras existências, né? E começar a fortalecer essa vontade, esse impulso de realização, de mudança para o interior, para verdadeiramente alicerçar um hábito para uma realização que, como Emmanuel diz, é trabalhoso. E como ele também nos descortina, exige uma luta, muitas vezes áspera, muitas vezes árdua, mas que é necessário, é digna de tentativa, de realização mesmo. Não nos esquecemos do Cristo, jamais. Ajuda-te, o céu te ajudará. Bata na porta e ela abre-se-vos-á. Então o universo, meus irmãos, quando a gente tem um propósito de realização, ele vai estar a nosso favor. Fala, Mary. Eu só queria fazer uma pequena observação aí que você trouxe, Queiroz. É que inicialmente a criança, por uma questão de sobrevivência, ela vai vincular a alimentação, né, a esse ato do mamar. Depois que passa essa fase onde a criança pode ser estimulada por um bubu, por outros acessórios que ela normalmente não precisaria para satisfazer a sua necessidade oral, né? E depois que passar dessa fase, se ainda se permanece esse hábito, então a criança vai vinculando o prazer a ter algo na boca. Muitas vezes não é o bubu, mas é uma continuação de uma alimentação. Por exemplo, a criança é estimulada a, se chorar, isso já passada a fase de bebê, quando a criança já está maiorzinha, que ela é dado sempre algo para ela comer, né? Então aí nós vamos às vezes entrando até nos processos de distúrbios alimentares por essa ligação de prazer e alimentação quando ela já não é mais necessária. Quando ela ultrapassa, a criança almoçou, mas ela chorou, toma um bombom, toma um chocolate. Então nós mesmos também conscientemente, pensando que estamos fazendo bem, a gente está, na verdade, criando uma viciação. Não é exatamente, isso? Porque não é só a questão do mamar, mas o mamar é necessário, mas é como isso vai sendo direcionado ao longo do crescimento da criança. Vamos dizer assim, essas satisfações que a gente vai trazendo no prazer pela alimentação, e que aquilo sacia, que aquilo acalma, e aí a gente vai para os outros vícios, do cigarro, da bebida, das questões que estão ligadas à oralidade. E aí, daí a importância da gente buscar uma ajuda psicológica até para compreender essa compensação. Estou compensando devido ao quê, né?
Que tudo tem um propósito, tudo tem um entendimento. E aí, né, nós já estamos aqui no nosso tempo, né, Queiroz? Nós ficamos... Então, para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo das nossas aspirações e desejos, que é justamente o que Joana vem nos colocando aqui, não é? Você vê como tudo está em sintonia. Está em sintonia. O que a gente precisa é entrar nessa harmonia universal. Porque quando a gente destoa, quando a gente, digamos assim, não está em equilíbrio por algum processo, qualquer coisa, sempre acontece alguma coisa ou outra que vai nos desequilibrar. Não é à toa que Jesus disse-nos: orai e vigiai sempre. Jamais nos esquecemos disso. Orai e vigiai sempre. Então, quando a gente se sentir desassociado, a gente tente fazer um processo pela oração, né? Pela reflexão, pelo exercício de alguma virtude, né? de alguma atitude, de uma boa leitura, de uma palestra, ou seja, algo dinâmico e proposital no caráter do bem. O que a doutrina espírita é riquíssima nesse sentido, para nos proporcionar justamente um retorno à harmonia íntima. E repito, em algumas circunstâncias, a gente vai ter que alugar o ouvido de um amigo, né? A gente vai ter que buscar um terapeuta, a gente vai ter que desabafar, não é isso? Para que realmente, nem que seja numa oração íntima ali com o meu anjo da guarda ali, mas eu tenho que colocar-me para o universo, para que essa interação novamente nos volte à sua harmonia. Né? O conhecimento de si mesmo é uma necessidade de vida, de planificação e de equilíbrio. A gente pensa muitas vezes que o Evangelho é aquela postura de preparar-me para um desencarne, para o que eu vou encontrar lá. Não, o Evangelho é uma postura de bem viver no dia a dia, no disse-me-disse, em cada segundo e momento e situação. Porque o Evangelho estando vivo nas minhas atitudes, eu vou estressar-me menos, eu vou ter menos complicações no trato com a vida, com as pessoas, né? Com a natureza, eu vou proporcionar-me mais bem-estar. Enfim, eu vou ter equilíbrio. E esse equilíbrio, ele me proporciona vitórias, conquistas, realizações, planificações. Não é à toa que Jesus diz: venha a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é? Prestemos atenção nessa deixa de Jesus. É como se ele disse: siga-me, faça o que eu fiz, estude o que eu deixei para vocês, realize o que eu coloquei para a sua vida, para a sua planificação. Faça esse teste para você ver como você não vai se sentir melhor, para você ver como não vai se sentir aliviado, para você ver como o seu fardo de fato não vai tornar-se mais leve, não é? Então a gente tem que ter essas reminiscências para mostrarmos novamente equilíbrio para a planificação de nossas vidas. E Emmanuel, né, continua na sua leitura magnífica, dizendo o seguinte: porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. E essa renúncia, ela quer dizer tanta coisa, né, Mary? Uhum. Ela quer nos mostrar tantos caminhos diferentes, verdadeiros e realizadores. Não desdenhas a provação e o trabalho. Olha bem, meus irmãos. Não desdenhe a provação. Não desdenhe o trabalho.
é trabalhoso, mas o galardão, o prêmio é gratificante. Também não desdenhe a abnegação e o suor. A abnegação e o suor. O devotamento a você, a sua planificação, a sua mudança, a sua constância, mesmo no desequilíbrio. Porque o que é importante na vida? É não cair? Não. O importante na vida é quando cair você estar atento e ter força para se reerguer, levantar-se. E nessa atenção você vai notar que a queda ela vai se espaçar, ela vai aumentar o tempo de realização de um processo para o outro, até chegar um ponto que eu vou ser capaz de não mais cair. Isso é aceitação, isso é entendimento de si mesmo, né? E em todas, Emmanuel fecha dizendo o seguinte: e em todas as circunstâncias recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu. A porta larga é a paixão desregrada do eu. E a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Lindo, né? Como sempre, né? Fecha com chave de ouro. E aí eu gostaria de, Queiroz, trazer nessa fala de Joana, bem, só citar aqui, né? Foi um texto do livro, né? Que ela psicografou em Salvador no dia 30 de novembro de 94, que ela diz o seguinte: uma fagulha pode atear um incêndio, um fascículo de luz abre brechas na treva, uma gota de bálsamo suaviza a aflição, uma palavra sábia guia uma vida, um gesto de amor inspira esperança e doa paz. Né? Convidamos a todos, né, que possam estar conosco, né, Queiroz, nesse final de semana de luz, de amor, né, comemorando os 100 anos da nossa querida Federação Espírita Paraibana, e estamos com um trabalho divino, né, esperando que vocês possam estar conosco, vibrando nessa energia. E os nossos convidados aí não poderiam ser melhores, né, Queiroz? Haroldo, Celestino, Divaldo Franco. E aí fechando com Divaldo domingo, justamente um gesto de amor que inspira esperança e doa paz. Que possamos estar juntos, vibrando na luz nesse final de semana. Que todos possam estar conosco. Obrigado pela companhia de todos vocês em mais um Página Aberta. Até quarta-feira que vem, com mais um assunto de fato maravilhoso, porque o Espiritismo é isso, é luz e maravilha para as nossas vidas. Fiquemos com Deus e obrigado pela companhia de todos. Valeu, Cálcio. Um abraço a todos vocês que nos assistiram no programa Página Aberta de hoje.